Boa noite a todos, eu sou Viviane do Solidariedade. Hoje vim falar para vocês sobre limites da encarnação. Está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos primeiro falar um pouco de reencarnação, né? Reencarnação não surgiu do Espiritismo, o Espiritismo não inventou, ela já está presente em antigas religiões, e também de próprio Jesus deu testemunho na conversa que teve com Nicodemos, onde ele disse, está relatado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para a doutrina espírita, a gente aprende que todos nós somos espíritos que nascemos simples e ignorantes. No nosso surgimento, né, nós éramos primitivos ainda, éramos dotados de instintos para satisfazer as nossas necessidades básicas, e aos poucos, conforme a nossa evolução, a gente foi ganhando em evolução moral, fomos ganhando em sentimento. Então, todas as reencarnações são para que a gente se aprimore e para que nós evoluamos moralmente. Então, a reencarnação é uma oportunidade que nós temos. E a reencarnação é uma das provas da justiça divina, porque ele dá a todos uma segunda chance, uma nova chance de refazer e fazer, aprender, errar, corrigir, fazer de novo, se aprimorar, se aperfeiçoar, corrigir, expiar. Essa é uma das provas mais lindas da justiça divina, da generosidade de Deus para conosco, os nossos seus filhos. Ele é um pai amoroso, paciente, que nos permite errar tantas vezes quanto for necessário, até que nós chegamos à nossa evolução moral. Então, a exemplo de um estudante universitário, a reencarnação é uma oportunidade da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na última encarnação, e também quando a gente estava na erraticidade, né, no mundo espiritual. Então, nós temos essa oportunidade de vir aqui provar os nossos conhecimentos. Então, usando uma analogia com o estudante universitário, quando ele escolhe um curso de graduação, ele sabe que tem N matérias a cumprir e que o tempo básico para cumprir essas matérias é de 4, 5 anos, mas que vai depender única e exclusivamente dele, do seu comprometimento, do seu empenho, para ele fazer nesse tempo ou num tempo maior. Eu, por exemplo, conheci colegas na época da faculdade que num curso de 4 anos fizeram em 10, fizeram em 15. Então, tudo depende do desempenho de cada um. Assim também depende a quantidade de reencarnações que nós vamos precisar para chegar à nossa perfeição moral, a nosso nível maior da nossa evolução. Então, a reencarnação é uma oportunidade da gente aprender, provar aquilo que a gente aprendeu e também espiar as nossas más atitudes que não estiveram de acordo com as leis divinas de outras encarnações, que a gente pode ter lesado alguém, lesado o nosso semelhante, e a nós mesmos, né? Porque a gente sabe que toda ação inadequada acarreta o maior sofrimento para nós, que a gente vai ter que voltar e reparar isso, né? Aí a gente vive, de repente faz 80 anos, e num flash, assim, tão rápido, a gente volta para a espiritualidade. Aí a gente volta para a espiritualidade, a gente vira santo? Não, né? A gente sabe disso. A gente volta para a espiritualidade no mesmo grau de evolução que a gente se encontrava aqui na encarnação. Nessa encarnação, talvez um pouquinho melhorado se a gente conseguiu aproveitar
essa passagem aqui, essa oportunidade, né? E a gente sabe que o processo reencarnatório é muito penoso, né? Quando a gente volta para a espiritualidade, a gente se liberta do corpo material, que de uma certa forma pode ser comparado como um cárcere, né? Porque a gente é aprisionado. Então, quando a gente está livre desse corpo, a gente está livre na espiritualidade. Assim como durante o sono, nós nos libertamos parcialmente do nosso corpo físico e experimentamos essa sensação de liberdade. Assim é no nosso desencarne. Então, a gente sabe que o processo de reencarnação é muito penoso, porque uma vez libertos da matéria, a gente sabe pela literatura que no mundo espiritual, mesmo que a gente não esteja no mundo elevado, as sensações, os sentimentos são melhores do que aqui quando a gente está encarnado. Então é um sofrimento a gente saber que vai ter que voltar para passar por todas as provas, todas as situações do mundo terreno. Não que aqui só tem espinhos, tem flores e espinhos também. Mas mesmo assim não deixa de ser árduo, de ser penoso, porque a gente ainda está reencarnando num planeta de provas e expiação. A planeta Terra está mudando para um planeta de um mundo de regeneração, mas ainda a gente está no comecinho, né? Então ainda o mal está prevalecendo nesse planeta, né? E não necessariamente quando a gente vai reencarnar, a gente vai reencarnar na Terra, a gente vai reencarnar de acordo com o nosso grau de evolução. Então, é um processo reencarnar que demanda muita coragem, né? Até os espíritos mais elevados, que têm essa consciência, né, também sofrem. Tem algumas passagens que na literatura espírita que diz desse sofrimento, né, dessa insegurança, né, porque libertos da matéria, a gente quando desencarna, a gente vê tudo de bom que a gente fez, tudo de ruim que a gente fez, tudo aquilo de melhor que poderia ter feito não fizemos, então fica muito claro para a gente o que a gente precisa melhorar. Só que a gente sabe que quando a gente volta para a Terra, existe uma série de fatores do meio, e mesmo relacionados à parte material, que dificultam muito essa visão que nós temos quando libertos da matéria, somente espíritos, da facilidade que a gente talvez vá ter para cumprir as provas, né? Eu imagino que a gente fique tão eufórico, né? Não, agora eu já sei a lição, vou voltar lá, vou fazer tudo direitinho. Mas depois, quando a gente está aqui, né? Que a gente sofre toda a influência do meio, a coisa não é tão simples assim. Então, realmente, o processo de reencarnação é muito penoso, né? Não é muito fácil. Desencarnar é fácil, porque é uma libertação. Agora, reencarnar é você voltar numa prisão, né? Numa prisão do corpo físico, limitado ao meio em que você vive. A doutrina espírita também nos diz que, de acordo com o nosso grau de evolução, nós podemos participar, ser coautores do nosso processo reencarnatório. Então, fica aquela pergunta, né? Então, por que a gente se queixa tanto da vida, né? Se a gente pode ser coautor da nossa vida. E que a reencarnação não é um mero destino, tem todo um propósito, né? Então, por que a gente ainda, sabe, faz essas questões? Ou quando jovem a gente fala assim, por que eu nasci nessa família, né? Porque eu tenho esse trabalho, porque eu casei com essa pessoa, né? Quer dizer, a gente sempre joga a responsabilidade para o outro, né? Como se a gente nunca tivesse responsabilidade sobre nada que acontece na nossa vida. E a gente sabe que não é bem assim. Então, Chico Xavier tem uma passagem que ele fala assim: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, essa desculpa a gente não tem. Então, a gente está na família que a gente precisa estar, a gente está no país que a gente precisa estar, a gente está no planeta que a gente precisa estar para
a nossa evolução. Sabe o Chico, né? Como sempre. Essa é uma das muitas lições que ele já deixou para nós. Então, se a gente para se perguntar, eu não sei quantas reencarnações eu vou precisar para me elevar. Então, nossa, estou bem, hoje eu estou reencarnada numa boa condição social, financeira, não vou me preocupar com o plano espiritual, né? Deus é tão bom e vai me dar, se não for dessa vez, vai ser da próxima, né? Então, vou aproveitar essa situação agora e deixar para me preocupar com a minha evolução moral para a próxima reencarnação, né? Usando a gíria popular agora da juventude, só que não, né? Tem um velho ditado que eu gosto muito e tento colocar em prática na minha vida, que é aquele: não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, né? Se você está numa situação boa agora, quem te garante que na próxima reencarnação você vai estar na mesma situação? Então não perca a oportunidade de fazer tudo com amor, de dar o seu melhor. A gente sabe que a gente vai errar, porque a gente é imperfeito, por isso que a gente está encarnado aqui. Mas não vamos, sabe, empurrar com a barriga. Não vamos deixar para amanhã o que a gente consegue fazer hoje. A gente sabe que são pequenos passos, são para cada mudança, exige muito da gente, exige muito do nosso esforço, do nosso empenho para a gente mudar, mas a gente consegue. A primeira forma da gente conseguir mudar é tentar colocar amor em tudo que a gente faz. Seja dentro do nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja no nosso centro espírita, em qualquer convívio social que a gente seja inserido. Vamos tentar, não vamos perder essa oportunidade. É um presente que Deus nos dá, esta reencarnação. Para que a gente, quando for chamado, nosso cartãozinho de ponto sair, assim, a sua vez, a gente ter a certeza de que a gente deu o nosso melhor, que a gente fez por merecer, e que se a gente não conseguiu completar tudo o que nós nos propomos, a gente fez grandes progressos, né? A reencarnação não é medida pela quantidade de anos que a gente vive, porque a gente sabe que muitos jovens, às vezes, fazem muito mais do que, sabe, velhos anciões que passam a encarnação com 80, 90 anos e o proveito que tiveram é muito pouco. Então, vamos nos empenhar, vamos fazer o nosso melhor, porque a gente não sabe o que a gente se propôs a fazer. Graças a Deus, a gente tem o véu do esquecimento, que, de uma maneira ou outra, logo que a gente se desprende da matéria, a gente vai depois tomar conhecimento de tudo que nós nos propusemos a fazer, de tudo que nós fizemos, todo o bem que fizemos, tudo aquilo que deixamos de fazer, e tudo aquilo que ainda vamos ter que evoluir. Então, vamos ser exemplo de bons alunos, estudiosos, esforçados, para que a gente não repita de ano, não repita as lições, para que pelo menos nessa encarnação a gente, sabe, espie ou prove todas as lições que a gente já aprendeu, para que quando nós voltarmos, a gente tenha a oportunidade de colocar em prova outras atitudes, outros valores, né? Outras coisas que a gente precisa se reformar e melhorar. E para finalizar, eu gostaria de ler uma poesia que Emmanuel passou para o Chico através de uma psicografia. Diz assim: na luz da reencarnação. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado,
obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem este ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles, credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Está no livro Justiça Divina, psicografado por Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Então, fica para hoje essa reflexão. O que nós estamos fazendo da nossa reencarnação? Vamos aproveitar. O que fizemos, que deixamos de fazer ontem, ontem é ontem. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer algo melhor, fazer diferente. Então, vamos aproveitar esse restinho de reencarnação que nós temos, que não sabemos quanto dura, para fazer o nosso melhor. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. Assim seja, graças a Deus.